Haikai. Haikai são micropoemas, poemas curtos, de origem japonesa, inspirados na natureza. São tercetos, ou seja, 3 versos, e eles, de preferência, eles são criados a partir da contemplação, a partir do silêncio, a partir da escuta, a partir de momentos de reflexão ou de soltura diante da natureza. Eu gosto muito de falar sobre haikais, começando por onde tudo começou na minha vida. O meu caminho de haikais começou com este livro, a biografia do poeta haikaísta Matsuo Bashō, escrita pelo poeta Paulo Leminski. Gosto muito de ler a 4ª capa desse livro, que apresenta de uma maneira exemplar esse pequeno, grande livro. Século XVII. Aos 25 anos, Bashō abandona sua casta social de origem, os samurais. Vai ser o maior poeta que o Japão já produziu. Toda a sua vida é dedicada a um poema em forma miniatura, o haikai, severo exercício de linguagem onde infinitas coisas se dizem com um mínimo de meios. Bashō reúne seguidores, discípulos, aprendizes aos milhares e faz do haikai uma das vias para se atingir a iluminação. O polilíngue Leminski traduz Bashō, recria, penetra na cultura em que viveu o poeta e retorna ao Brasil do século XX, trazendo a nós a experiência da beleza vivida por um velho samurai que abandonou a arte da guerra para fazer poesia. Vou começar com um poema de Matsuo Bashō, que é um poema emblemático, é o poema mais conhecido no mundo, é o haikai mais conhecido no mundo. Ele espelha, ele traduz toda essa amplitude que abarca o haikai. Velha lagoa, o sapo salta, o som da água. Novamente. Primeiro verso, velha lagoa. Segundo verso, o sapo salta. Terceiro verso, o som da água. Então, primeiramente, eu gosto de usar esse haikai para explicar a estrutura do haikai. Então, vamos falar num terceto, 3 versos. Para o haikai japonês e para os tradicionais que praticam o haikai no Brasil, seguindo as tradições orientais, o haikai ele está sempre ligado a uma estação do ano. No primeiro verso, a gente coloca algo referente ao cosmos, à situação que está sendo vivenciada. Nesse caso, velha lagoa. Imaginamos o poeta contemplando uma lagoa. O segundo verso do haikai é o verso da ação. Leminski falava o verso da acontecência. E eu gosto de citar Caetano, é onde alguma coisa acontece. Então, velha lagoa, o sapo salta. Vamos ao terceiro verso. O terceiro verso, ele é inusitado. Normalmente, o ocidental pensaria, nossa, o terceiro verso deve concluir. Muito pelo contrário. No haikai, o terceiro verso, ele abre, ele expande, ele é uma interação entre o primeiro e o segundo verso. E a ideia é que
ele provoque alguma coisa no leitor, ou muitas coisas, e reverbere. Aí no caso do terceiro verso, então, velha lagoa, o sapo salta, o som da água. A partir do momento que o poeta está à frente da lagoa, ou do velho tanque, ou do velho lago, o sapo salta, e tem umas traduções que falam que salta a rã. Essa interação da ação da rã no cosmos e essa reverberação do som da rã na água, ela simboliza toda essa interação e essa comunhão do ser humano na natureza. O haikai é um poema de 3 versos e, ao todo, ele tem 17 sílabas. Dessa forma, no primeiro verso, 5 sílabas, no segundo verso, 7 sílabas e no terceiro, 5 sílabas. A gente, no Ocidente, a gente conta as sílabas de uma forma bem diferente do que é feito no Japão, que é mais ligado à sonoridade, aos sons. Então, no nosso caso, quando a gente fala em 5 sílabas, a gente está falando em redondilha menor. 7 sílabas, redondilha maior. E 5 sílabas, novamente, redondilha menor. Bom, eu vou dar um exemplo de um haikai do mestre Masuda Goga, e aí a gente vai entender muito bem como é que é a contagem das sílabas nesse caso. Então, esse é um haikai típico 575. Primeiro verso. As nuvens douradas. As nuvens douradas. E o das seria uma sílaba átona, a gente não conta. Então, 5 sílabas. Segundo verso. Flutuam no Pantanal. A gente conta essa última porque é uma sílaba tônica. 7 sílabas. Terceiro verso. Florada de Ipê. 5 sílabas. E a última é tônica. As nuvens douradas flutuam no Pantanal. Florada de Ipê. Esse haikai do mestre Masuda Goga, ele é um exemplo de como é usado o Kigo. Kigo é o termo de estação, muito usado nos haikais tradicionais, seja no Japão, seja no Ocidente. Muito bem. Então, qual é o Kigo desse poema que eu acabei de ler? As nuvens douradas flutuam no Pantanal, florada de Ipê. Ipê é um termo de estação da primavera. Os ipês florescem na primavera. Por outro lado, há muitos haikais que começam já com o termo de estação, com a estação explícita nele. Por exemplo, chuva de verão, chuva de primavera, vento de outono. A importância do Kigo no haikai é a integração da pessoa que faz a poesia com a natureza, com aquela estação daquele momento. Não é indicado colocar título nos haikais. Primeiramente, o haikai ele já é um poema breve, de apenas 3 versos. E ele também tem uma filosofia de abertura, de expansão, de muitas leituras, de muitas interpretações. Então, nesse caso, o título ele poderia influenciar a leitora ou o leitor com uma específica interpretação. Então, não é aconselhado o uso de título no haikai. Não é preciso se preocupar com rima. A rima não é necessária no haikai. Mas, se ela acontecer naturalmente, tudo bem. Vou ler para vocês as 13 características do estado de mente zen que a criação e a apreciação do haikai pedem.
Elas foram descritas pelo grande estudioso e pesquisador Blyth. A primeira delas, ausência do eu. Depois vem solidão, grata aceitação, ausência de palavras ou economia de palavras, ausência de intelectualização, contradição, humor, liberdade, ausência de moralidade, amor, materialidade, simplicidade e coragem. Fiz esta pequena antologia comentada dos haikais que mais me marcaram e inspiraram ao longo de minha vida. É um imenso prazer compartilhar estas cápsulas de poesia concentrada, como dizia o poeta Paulo Leminski, de poetas do século XVII ao século XXI, das mais variadas faixas etárias, profissões e descendências. Haikais multiculturais, haikais plurais. Alguns haikais de Matsuo Basho, poeta do século XVII. A borboleta dissolve suas asas no incenso da orquídea. Adoecendo durante a viagem, meus olhos vagueiam pelos campos secos. Alguns haikais de Kobayashi Issa, haikaísta japonês do século XVIII. A lua da montanha gentilmente ilumina o ladrão de flores. Em solidão, como a minha comida, e sopra o vento de outono. Apenas estando aqui, estou aqui e a neve cai. Agora eu vou fazer a leitura de alguns haikais brasileiros e vou começar com Paulo Leminski. À noite, me pinga uma estrela no olho e passa. Duas folhas na sandália. O outono também quer andar. Vai vir o dia quando tudo o que eu diga seja poesia. Alguns haikais de Masuda Goga. Na Praça da Sé, os idosos tomam sol, sem falar nem ler. À noite, sozinho, me deixa mais pensativo o canto dos insetos. Haikais de Teruko Oda, grande poeta brasileira. Luz crepuscular, um último arco-íris na ponta do pinheiro. Contemplo a paineira, o vento leva os poemas e as flores viçosas. Alguns haikais de outras autoras e de outros autores.
Silêncio na mata. A mariposa pousa na flor. Outro silêncio. Rede ao vento, se torce de saudade, sem você dentro. Alice Ruiz. Os grilos cantam, apenas do meu lado esquerdo. Como estou ficando velho. Paulo Franchetti. Luz amarela no quarto dela. Alice espera que um sonho entre pela janela. Alonso Álvares. Vagalumes alumiam. Estrelas cadentes. Há vagas no céu. Cândido de Alencar Machado. Suspensa no ar. Vênus parou para ver meu filho mamar. Rodolfo Gutila. Em breve, verão, a primavera. Júlia Rocha. Manhã de inverno. Cheio de manha, o sol não sai. Gustavo Galo. Azaleia em choque. Os botões se abrem. Alma em flor. Luíse Rocha Crivellente. E agora, do meu livro Estação Haikai, o primeiro haikai que eu criei na vida. Chuva de verão, transito no trânsito, chora coração. E 2 haikais do meu livro Gestação Haikai. Crescer dói, não crescer destrói. Revoluções, revelações sem fim dentro de mim. E agora vou ler 5 haikais do livro que está para ser lançado, Matutu Do. O livro Matutu Do tem 5 partes e eu vou ler um haikai de cada parte para finalizar essa videoaula. Do. Do significa caminho em japonês. Sendas, trilhas, caminhos. Para onde me levam? Por onde caminho? Céu do. Noite estrelada. Visitantes contemplam o céu. E mais nada. Dor. Ó insensato coração. Ora sim, ora não. Contudo, um aqui, outro ali, e pés amarelos anunciam a primavera. Do. Mala de viagem. Roupas sujas, pés cansados. Quantas saudades.